Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Geométrico do 7º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a reta e as suas partes, focando em construções elementares. Então vamos começar. Bem, começar a fazer uma problematização aqui, acho que é uma problematização que vai ser útil para vocês, principalmente em geografia. Para isso eu vou deixar como dica aqui um livro que eu dei uma olhada recentemente, que é esse que vocês estão vendo aí. Great City Maps, A Historical Journey Through Maps, Plans and Paintings. Então, este livro ele é bem bacana porque ele mostra como que várias cidades evoluíram com um tempo. Então ele pega aqui as principais cidades, principalmente da Europa, tá? E ali também do Oriente Médio, cidades históricas, ele mostra como que essas cidades evoluíram com o tempo, mostrando mapas antigos. Então, aqui é um exemplo de uma figura retirada do livro, tá? Tenho que citar, da cidade de feita em Nippur, então ali na Suméria, tá? Então vocês percebem que uns mapas ali feitos, sei lá, em argila. Depois pergunta para a professora de história como que isso era feito. Acho que tem a ver com escrita cuneiforme e tal. Então vocês percebem que ele já tinha uma noção assim, mesmo não tendo drones na época, inclusive de como que a cidade era vista de cima. Então deve ter ali medidas, representações assim bem primitivas de coisas que a gente utiliza hoje. Então ângulos, noção ali de medidas de comprimento e coisa e tal. Provavelmente eles tinham, naquela época também, padrões de medida. Então, não era um metro. Era alguma outra coisa ali que esse povo utilizava. Aqui um tour aqui, deixa eu ver de que cidade é essa. É Jerusalém, tá? Então, em Jerusalém, olha que legal. Como era a cidade. E aqui em Barcelona, 1910. Então é interessante isso daqui porque vocês podem discutir várias coisas que tem mais a ver com geografia. Você vê que, por exemplo, a gente poderia discutir planejamento urbano, como as cidades cresceram, e trazer essa discussão também para o Brasil, né? Se as cidades hoje são planejadas ou não. Então a gente vê aplicações bem interessantes aí do que vocês vão aprender hoje, geometria, inclusive para planejamento urbano, que é uma coisa que afeta diretamente a nossa vida. Então, passando a dica aí, sugestão de atividade para aqueles que querem se aprofundar nesse tema. Gostaria que vocês, primeiro, escolhessem um local que vocês gostem e, através do Google Maps, vocês façam uma cópia dessa região, dos seus arredores. Não precisa ser com um zoom out assim, muito alto, tá, galera? Faz uma região bem ampliada para vocês não terem muito trabalho. Terceiro, vocês vão identificar os padrões geométricos que aparecem nessa região. Então, por exemplo, retas, semicírculos, quadriláteros, etc. Quarto, qual foi a quantidade de retas paralelas e retas perpendiculares que você conseguiu identificar? Quinto, na sua opinião, o local escolhido parece ter sido planejado? Discuta com o professor Renato de Geografia, tá, lá do colégio, sobre as suas hipóteses. Ou com qualquer outro professor de geografia que você conheça, que vocês tenham afinidade. Quem estiver assistindo isso fora do colégio. Então, assim que vocês fizerem isso, vocês vão perceber que, pegando, por exemplo, duas regiões, né, uma região que não foi tão planejada assim historicamente, por motivos históricos, sei lá, o poder público não trabalhou tanto no planejamento daquela região. Com uma região planejada, vocês vão perceber que existe uma diferença gritante aí entre, por exemplo, o uso de retas paralelas, retas perpendiculares, as escalas também, o tamanho das ruas. Tudo isso vai ser visto nessa primeira análise que vocês fizerem. Dá para aprofundar? Dá. Aí eu deixo para vocês esse aprofundamento. Aprofundamento histórico, quem quiser fazer uma mesma busca em aprofundamento em relação a essa área, eu deixo aí como dica estes sites que aparecem aí na tela. Então, através desses sites, né, o Arquivo do Estado de São Paulo, o Geoportal,
a biblioteca digital Old Maps Online, vocês conseguem acessar dados, inclusive de satélites, assim, fotografias de satélite da década de 60, 70, e ver como que essas regiões eram naquela época. Então, como exemplo aqui, ó, eu peguei aqui um mapa da região aqui pega mais a parte da região da Zona Leste, tá? De São Paulo. Então, olhando para este mapa, eu vou riscar aqui para vocês. Se eu não me engano, aqui é o Parque Serete. E aqui a gente tem o Parque do Piqueri, tá? Então, aqui seria o Rio Tietê, né? Então, pegar isso daí como referência para comparar com o mapa de hoje. Vamos lá então. Então, esse daqui é o mapa anterior. Isso aqui da década, deixa eu ver, uma fotografia de 1958. Uma foto aérea aí de, sei lá qual satélite, galera, não me perguntem. Entrem nesse site depois acho que deve ter mais detalhes lá. E aqui é a mesma região hoje. Então vocês percebem aqui o Parque São Jorge, Parque do Piqueri. Deixa eu riscar a tela para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então as mesmas regiões, né, hoje que eu risquei. Aqui a gente tem o Parque do Piqueri. Aqui desse lado, o Parque Serete. Então, primeira leitura que a gente faz é que teve uma diminuição, né? Principalmente aqui na região do Serete, da área verde. E também toda a cidade, né, galera? A gente percebe que teve um aumento aí substancial da quantidade de residências, indústrias, enfim. A urbanização aí destruiu, né, o que a gente tinha de natureza. E o Rio Tietê aqui, né? Em cima. Então, problematização aí, quem quiser fazer esse aprofundamento histórico, eu deixo como dica esses sites, essas ferramentas. E fazendo um aprofundamento agora do que a gente vai ver hoje na literatura, né? Relacionado a mapas também. Então, primeira pergunta, né? Vocês conseguem pensar em algum livro que utilize mapas e tal? Quem gosta aí, né, de literatura sabe que tem vários livros aí que inclusive trazem mapas, né, no próprio livro para você não ficar tão perdido no decorrer das histórias, que o personagem vai de um lugar para o outro, não sei o que, e você fica meio perdido. Então, façam isso, né? Pensem nisso, depois compartilhem com os colegas e depois vejam um exemplo desse que eu coloquei aqui nesse site, tá? Eu vou abrir para vocês aqui darem uma olhada. O site, gente, muito legal. Então, para aqueles que adoram o Senhor dos Anéis, ó, olha que site bacana, galera. Um site da Terra-média. E é legal porque ele parece muito o mapa do Google Maps, ó. Você pode dar zoom. Vocês podem ver aqui do lado. Então você vê aqui Search, Timelines, Place, Paths. Então, ó, se eu quiser ver, por exemplo, o caminho que o Aragorn ele percorreu, ó, eu seleciono ali e ele mostra pra gente aqui, maluco, né? Então, em toda a trilogia, por onde ele percorreu, né? Até chegar aqui nos portões aqui, né? Eu não lembro direito, aqui em Mordor, né? Sei lá. Então, onde ele tem aquela batalha final, quem lembra do filme? Gandalf, o cinzento, ó. Então, todo o caminho que ele fez aqui, deixa eu ver. Bem legal, né, galera? Então, é legal ver mapas porque vocês vão trabalhar muito com geometria, né? Principalmente com os conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá, para a parte que interessa, vamos primeiro discutir o conceito de retas concorrentes e retas paralelas. Para discutir isto, eu vou riscar aqui a tela, vamos lá. Então, esse conceito ele já foi visto em outros períodos, né, outros anos por vocês. Quando a gente fala de retas concorrentes,
a gente fala de retas que se cruzam, né? Então, aqui eu tenho, vou chamar essa reta aqui de reta T, e aqui uma reta, vou fazer em vermelho aqui, uma reta R. A gente tem o costume às vezes de colocar aqui a setinha, né, para indicar que está falando de uma entidade que ela é infinita. Então, ela vai para ambos os lados ali, né, tipo, infinitamente. Isso é uma reta. E ela é definida por 2 pontos. Toda essa história aí vocês já viram nos anos anteriores, desde o 5º ano. Então, não vou ficar batendo na mesma tecla aqui. E aqui, essas duas retas, elas se cruzam num ponto. Então, vou fazer esse ponto preto aqui, né? Esse ponto é um ponto de intersecção. E esse ponto ele vai formar aqui 2 ângulos opostos, né? O ângulo desse lado aqui e o ângulo deste lado aqui. Ou seja, né? Lembrando que o ângulo é uma entidade matemática que vai medir a separação, né, entre duas retas. Então, esses ângulos aqui, que são opostos por esse ponto, eles são congruentes. Ou seja, eles têm as mesmas medidas. Legal. Retas concorrentes são retas que se cruzam num ponto, elas se tocam e elas formam ângulos aqui que possuem valores iguais. Ah, professor, o senhor esqueceu de outro ponto ali, ó. Quer dizer, outro ângulo, deixa eu fazer aqui em roxo. Este ângulo aqui também, né? Este ângulo ele também é congruente ao ângulo oposto. Sim, também é. Vamos lá então. Quando a gente fala de retas paralelas, ao contrário das retas concorrentes, elas vão ter o seguinte aspecto. Ó. Aqui eu vou fazer uma reta, vou chamar de reta W. E vou fazer uma reta embaixo aqui, vou chamar de reta J, sei lá. Essas duas retas, elas sempre vão manter a mesma distância entre si. Então, só relembrando também, gente, que isso aqui vocês já deveriam saber. Quem não sabe, dá uma olhadinha lá nos vídeos que eu coloquei, que eu postei do 6º ano, que eu explico com um pouquinho mais de detalhes, utilizando o GeoGebra e tudo mais. Então, se eu pegar aqui, ó, e medir a distância entre pontos aqui, né? Então, pontos que estão diretamente alinhados, né? Verticalmente aqui. Essa distância aqui, ela sempre vai ser a mesma. Então, pego aqui um ponto e o que está logo abaixo dele. Vou medir aqui uma distância D também. E assim por diante. Então, você pode ir para o infinito e você sempre vai encontrar a mesma distância. Existe uma diferença aqui entre esse tipo de reta, né? As retas paralelas, e outro conjunto de retas que vocês vão ver mais acho que no ensino médio, são as retas reversas. Então, ó, a diferença entre essas retas e as retas reversas é que as retas paralelas necessariamente elas estão contidas no mesmo plano. Então, ó, se eu chamar aqui, faz de conta que o plano que vocês estão vendo aí, o plano dessa minha lousa digital, eu vou chamar esse plano de plano alfa. Então, tenho aqui o plano alfa, é o nome que eu dei para o meu plano. A gente usa a letra grega também para representar planos e ângulos, tá? A gente pode dizer que a reta W e a reta J, e as outras duas também, a T e a R, elas estão contidas nesse plano alfa. Se elas estão contidas no mesmo plano, a gente diz que estas retas são paralelas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Só relembrando, tá? Essa parte aí eu sei que vocês, boa parte já conhecia. Vamos avançar um pouquinho então. Agora vamos falar um pouquinho sobre ponto médio e mediatriz. Essas duas construções vocês viram ali no finalzinho do curso de desenho geométrico no 6º ano. Então, retomando isto, eu vou utilizar aqui uma animaçãozinha do site MathsFun. Então, deixo como dica aí para vocês darem uma olhada. Deixa eu só dar um zoom aqui.
e me colocar aqui em cima, ó que legal. É legal que eu fico aqui, né? Eu vou para todos os lados, ó que legal. Vou deixar aqui um pouquinho na esquerda, né? Eu só fico na direita. Vamos lá. Para fazer a construção do ponto médio de um segmento dado, a gente vai utilizar o compasso. Então, para aqueles alunos que são resistentes e não querem comprar o compasso, gente, esse aqui é um dos instrumentos essenciais do curso de desenho geométrico. Então, compre esse carinha aqui. Ah, professor, é caro? Não, não é caro. Você consegue comprar aí, chutando aí baixo, até 15 reais ali, um compasso bom que vai durar a vida toda. Esse compasso aqui eu tenho há mais de 20 anos, tá bom? Gastei um dinheirinho a mais? Gastei, mas nunca tive que trocar. Então, se você comprar um compasso muito baratinho, esse compasso sempre vai te deixar na mão, aí você vai ter que comprar outro, sempre vai ter que estar comprando compasso e no final das contas você vai ter um prejuízo muito grande. Então, compre um compasso razoável. Então, para fazer isso daqui, ó, pego o compasso, coloco a ponta seca, que é a ponta metálica, em uma extremidade, deixo o compasso com abertura um pouquinho maior do que o comprimento médio ali do segmento que eu quero fazer a mediatriz. Ó, faço uma marquinha em cima, faço uma marquinha embaixo e, para vocês não errarem, com a mesma abertura e fixando o compasso na outra extremidade, vocês vão fazer a mesma coisa, ressaltando, a abertura ela tem que ser a mesma. Se você fez com uma abertura assim, e mudou lá para o outro lado e mexeu um pouquinho no compasso, já vai dar errado. Então, por isso que você tem que comprar um compasso que seja bom, tá? Para ele não ficar mudando sozinho ali quando você está mexendo nele a abertura. Então, continuando. Esse barulho que vocês estão escutando é de chuva, tá? Então, desculpa aí. Ó, consegui um X em cima, um X embaixo. Eles vão definir dois pontinhos que a gente vai deixar alinhado com a régua. E a gente traça esta reta, vocês estão vendo que é a mediatriz. Então a mediatriz nada mais é do que uma reta que vai dividir um segmento em duas partes congruentes. Então, ó, só riscando aqui a tela um pouquinho. Esta reta aqui, lembrando o ano passado, é a mediatriz. E aqui a gente tem o ponto que a mediatriz ela intersecta o segmento dado. Então, ó, faz conta que aqui tem um segmento AB. Esse daqui é o ponto médio. Do segmento AB. Então, posso chamar ele de ponto M aqui, ó. Tá? O que isso significa? Isso significa que o segmento AM ele é congruente ao segmento BM. Ou seja, essa medida aqui, você medir com a régua, é a mesma que a medida do outro lado. É a mesma que a medida de M até o ponto B. Então, como vocês vão ver, e já viram um pouquinho no ano passado, isso daqui é essencial para a gente fazer várias construções, tá? E vocês vão perceber isso nesse ano. Então, vamos lá. Então, agora acho que é aquele momento que vocês... me colocar aqui no meio agora. Agora é o momento que vocês vão pegar e tentar refazer essa construção. Então, deem um pause no vídeo, tentem refazer essa construção. Não se esquecendo de colocar no caderno bonitinho. Construção da mediatriz. Você faz essa construção. Assim que você fizer, dá play no vídeo novamente. E vamos lá. Voltando aqui. Agora vamos falar sobre o traçado de reta perpendicular a um ponto contido numa reta. O que isso significa? Isso significa, imagina você tem uma reta, deixa eu desenhar aqui também.
eu apareço duplicado, ó, quando eu copio a tela aparece dois Brunos ali. Eu vou colocar em cima desse Bruno, olha que legal. Parece que eu tenho um espírito ali, né? Tudo bem. Ó, então vocês têm uma reta. Aqui a reta R. E a gente tem um ponto nessa reta. Sei lá, um ponto em qualquer posição aqui, tá? Um ponto A aqui, ó. E a gente quer traçar uma reta perpendicular passando por este ponto. Ou seja, perpendicular, vocês lembram do ano passado, é uma reta que vai fazer um ângulo de 90 graus com a reta R. Então aqui a gente vai ter que ter um ângulo de 90 graus. Por simetria e tudo mais, vocês sabem que vai ter 90 graus aqui, aqui, aqui. Legal. Professor, para que serve isso, né? Gente, acho que vocês podem pensar em vários exemplos, principalmente na área de construção, né? A importância da gente fazer construções aí que tenham ângulos retos, né? Entre as paredes e tudo mais. Aí a gente entra numa parte em física que é a estática, né? Questão de equilíbrio de estruturas e tal. Então isso vocês vão ver mais em física. Acho que é a partir do segundo ano do ensino médio. Então, vamos fazer essa construção aí também usando o MathsFun. Vamos lá ver como que a gente faz essa construção. Ó, então vocês vão partir aqui de vou colocar aqui bem do ladinho. Vocês vão desenhar uma reta e fazer um pontinho, como vocês estão vendo ali, aquele pontinho azul. Aí, na sequência, vocês vão ter que ter o compasso. Então, se não tem o compasso, pega e já deixa separado. E também a régua, tá? Deixa a réguinha aí. Primeiro passo, vocês vão fixar a ponta seca do compasso naquele ponto. Vocês vão abrir um pouquinho, fazer um traço de um lado e um traço do outro lado do segmento ou reta fornecido. Na sequência, isso aqui é o ponto que vocês se esquecem, tá? Vocês vão fixar o compasso, olha só, fixei o compasso na intersecção de um dos lados e vou abrir o compasso um pouquinho, olha só. Abrir um pouquinho, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na construção da mediatriz. Vou fazer uma marquinha, vou para o outro lado, faço outra marquinha. Professor, por que ele não fez embaixo? Boa pergunta. Vocês percebem que eu já tenho um ponto aqui na reta? Então esse ponto ele vai substituir o xizinho, né, que eu faria embaixo. Por quê? Porque agora eu tenho um ponto em cima, um ponto ali no meio na reta, e a partir desses pontos eu já defino a reta perpendicular. Lembre-se que a reta ela é sempre definida por dois pontos. Então se eu fizesse 3 ali, é perda de tempo, né? Por isso que ele está fazendo só 2. Quer dizer, só um, né, nesse caso, porque o outro já tinha sido fornecido. Aí fiz isso, alinhei a régua, né, com esses dois pontos. E a gente tem, vou lá, né? Ou a reta perpendicular. Então essa reta azul, ela faz um ângulo de 90 graus com a reta fornecida, né? Exatamente no ponto que foi fornecido também. Então esse é o momento do vídeo que vocês vão dar pause, vão tentar refazer isso daqui no caderno, colocando lá construção de uma reta perpendicular a um ponto dado sobre outra reta. Alguma coisa assim, ou melhorzinho. Tá bom, se você já fez, você voltou agora, deu play, maravilha. Vamos pro próximo aí. Deixa eu viajar para cá, para a direita agora. O Bruno ele fica em cima do muro, né? Ele não sabe se é de direita ou de esquerda. Eu vou ficar no centro, tô brincando. Agora vamos fazer Você deve estar se perguntando assim, professor, mas é legal, né? Eu sei fazer a construção da perpendicular quando o ponto está sobre a reta. E quando ele está fora de uma reta? Tem a reta lá e tem um ponto fora, como eu faço? Vocês vão ver que é bem parecido, tá? Então, já deixa o compasso e a régua separado.
E prestem atenção aqui, ó. Vocês vão desenhar algo parecido com isso que vocês estão vendo aí na tela. Uma reta ou segmento de reta e um ponto acima dela. A distância desse ponto no caderno ele pode ser assim de 5 centímetros. Não faz muito perto não, porque senão vai ficar... Dá pra fazer, tá? Mas vai ficar meio muito pequenininho. Você pode se complicar ali com o compasso. Então 5 centímetros ou até mais você pode fazer. Você tem um mega caderno, 1 metro, né? Tô brincando. Então, feito isto, vocês vão pegar o compasso e deixá-lo com uma abertura que seja suficiente para você fazer 2 marquinhas, né? Uma de um lado, outra do outro. Tem alunos que fazem a circunferência completa, tá? Pode fazer também, não tem problema. Então, ó, bem parecido com o anterior, né? Na sequência você já deve ter imaginado o que vocês vão fazer, né? Pega o compasso, fixa em uma das intersecções, abre um pouquinho mais ele e vai fazer novamente um traço embaixo e com a mesma abertura, não se esqueçam, só que usando outro pontinho ali como pivô, sei lá, vocês vão fazer a mesma coisa. Tenho 2 pontos, deixo a régua ali alinhada com esses 2 pontos e traço a reta perpendicular. Esse é o momento que você vai dar pause e vai tentar refazer essa construção. Ah, professor, tem que refazer? Refaz para você praticar. Ah, professor, mas é muito fácil. Refaz para você praticar, tá bom? Porque eu sei como vocês são. Vocês vão... Ah, professor, mas eu esqueci. Tipo, principalmente quando for avaliação. Então, refaçam essa construção. Voltando aí, ó. Então, quem já voltou pro vídeo, já fez bonitinho, deixou bonitinho o caderno. Vamos continuar. Construção de retas perpendiculares. Então, para isso, vou pegar novamente o Mathsfan e vamos fazer aqui uma reta perpendicular em relação à extremidade de um segmento. Então, acho que eu falei errado agora há pouco, né? Desculpa. Então, ó, vocês têm ali um segmento e ele desenhou um pontinho ali na esquerda. E eu quero traçar uma reta perpendicular passando por aquele ponto. Ah, professor, eu posso fazer isso com o esquadro. Pego o esquadro ali, ele tem um ângulo de 90 graus, tanto faz o esquadro, escaleno ou isósceles, deixo ali tipo alinhado com aquela reta e só traço. Pode ser, mas aqui vocês vão ver outra forma, novamente utilizando o compasso. Então vamos fazer isso daí, gente, ó. Prestem atenção. Fiz um ponto ali arbitrário. Abro até o ponto que eu quero traçar a perpendicular. Faço um arco grande. Ó, esse arco tem que cruzar em 2 pontos a reta que está ali na base. Deixo alinhado o ponto de intersecção com o ponto que você escolheu, né? Aí você tem ali, ó, uma reta, e essa reta ela vai definir um ponto que você pode utilizar para fazer a reta perpendicular. Muito louco isso, né, gente? E ali, novamente, um ângulo de 90 graus. Então, esta é uma forma, tá, de vocês fazerem isto. Outra forma, ela envolve o uso do compasso. Eu vou fazer um vídeo à parte, eu vou ter que filmar minha mão porque eu não achei nenhuma simulação aí para passar para vocês. Então, novamente, deem um pause. Se quiser repetir o vídeo, copia essa URL aqui e fica repetindo até você entender o que ele fez, tá? Então, se você já voltou, vamos continuar. Construção de retas paralelas. Aí aqui eu tenho mais 2 outras construções que eu vou passar para vocês. Tá. Então aqui é parallel line through a point, ou seja, né, eu quero passar uma reta paralela àquele ponto dado ali. Então,
coloca aí no seu caderno que você vai fazer essa construção de uma reta paralela a um ponto dado. Então, tem uma reta e quero passar uma reta paralela por aquele ponto azulzinho que vocês estão vendo ali. Então, para isso, eu vou pegar a régua, faço ali escolho um ponto arbitrário ali embaixo, tá? Um ponto qualquer, faço a conexão deles, né? Estendo um pouquinho para cima. Pego o compasso, faço um arco, coloco naquele pontinho, faço um arco também, ó. Mantive a abertura do compasso, coloco naquele ponto de intersecção, deixo com a abertura do primeiro arco, copio ali em cima, com a mesma abertura. Aí a gente tem um ponto ali que é o ponto que eu vou utilizar para fazer a reta paralela. Então essa reta que ele está desenhando é a reta paralela à primeira reta, que é aquela pretinha que vocês estão vendo ali embaixo. Pronto. Finalizada a construção. Vou colocar minha cabeça aqui no meio do compasso, olha que legal. Tentem fazer essa construção e, na sequência, deem play no vídeo aí. Voltando aqui, então. Aqui vocês vão fazer uma coisa parecida, só que usando outra técnica, tá? Então, se você não gostou muito da técnica que foi mostrada agora há pouco, essa daqui é outra que eu particularmente gosto dessa aqui, acho bem interessante. Então, prestem atenção. Tem um ponto, tenho a reta e quero passar uma reta paralela. Escolho um pontinho, outro ponto e vou fazer a conexão ali, ó. Até aí é tranquilo, né? Agora a gente copia ali, ó, aquela abertura. Ó, coloquei um pontinho ali na frente. Com a mesma abertura eu vou meio que copiar esse triângulo, tá? Vou ali, agora copio a outra abertura. Faço a mesma coisa. Agora eu vou transportar o terceiro lado do triângulo. Ó, deixa eu... Aí vocês percebem que eu tô meio que copiando o triângulo que tá à esquerda à direita, né? Aí aquele ponto ali em cima define esse meu triângulo, que é semelhante, né? É congruente, né, ao primeiro triângulo. Ele até tá deixando esse bem em evidência, né, para vocês verem. Então tudo daquele triângulo que está à direita equivale ao que está à esquerda. Então os pontos de cima estão à mesma altura, né, a mesma distância em relação à reta preta. Então essa reta azul é a reta paralela. Olha que legal. Bacaninha, né? Tem outra forma de fazer isso, tá? Eu vou gravar um vídeo à parte aí para mostrar para vocês. Que eu vou ter que filmar minha mão porque eu não achei nenhuma simulação na internet. Então vamos lá, ó. Próxima construção. Isso daqui, eu vou parar o vídeo aqui porque tá ficando muito longo. Então eu vou gravar outro vídeo que eu vou continuar daqui explicando essa parte, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Abração a todos, estudem, façam essas construções.